Bom dia, professora. Eu fiz a atividade, viu? Isso aí, menina. Arrasou. Parabéns. Ah, meu filho, o negócio é assim mesmo. Arrasou. Vou botar aqui, ó, o que foi que eu coloquei, que estava no slide. Arrasou. Peraí. Menina, tanta página aberta aqui que eu não sei como esse negócio. Bora lá. Foi daqui, né? Deixa eu passar. Aqui. Foi isso? Faça uma descrição da imagem. Relaciona com o assunto, né? Causas, a origem do imperialismo, o que foi o imperialismo, aonde foi e as justificativas para o imperialismo. Bom dia, Nicolas. Nicolas, já começa escrevendo aí, tá? As justificativas, já que tu tá sem o áudio, já vai colocando aí as justificativas. Eu vou escolher os seres humanos para falar. Aí eu vou escolher e vamos lá. O primeiro, já devia ter tirado aquilo ali. Deixa eu botar de novo. Vou fechar só esse aqui, que eu vou sair do sétimo ano. Salvar. Fechar. Não, fechar. Peraí. Deixa eu botar aqui. Ok. Eu vou começar por Sara. Sara, você prefere falar sobre essa imagem ou você prefere falar logo sobre as causas e origens do imperialismo? As causas. Então, bora embora. Imperialismo é o conjunto de ações empreendidas por um Estado ao exercer domínio sobre um território estrangeiro, controlando a economia e a política local. As potências imperialistas buscavam ampliar seus mercados consumidores e explorar matérias-primas em outras regiões do planeta. Surgiu como consequência das transformações causadas pela Revolução Industrial. Essa revolução foi iniciada pioneiramente na Inglaterra na segunda metade do século. Eu não sei que século é esse. Acho que é 18. 18, saiu, obrigada. E causou transformações profundas. A partir dela, houve o surgimento da indústria e mudanças nos modos de produção e nas relações patronais aconteceram, e etc. As consequências foram demarcação de fronteiras artificiais, série de disputas éticas, os nativos foram sujeitos a uma violência escabrosa, a exploração econômica deixou marcas profundas e, até hoje, a Perfeito, maioria Sara. absoluta dos países africanos sofre com economias instáveis. Arrasou. Ela era para falar uma coisa, ela falou logo tudo. Arrasou demais. Henri, que estava falando ali, bora, Henri. Oi. A sua resposta. De qual? De aonde foi, causas, origens, o quê? Uhum. O mais sucinto possível, pode falar. Eu vou falando primeiro de aonde foi, né? O imperialismo ocorreu na África, na Oceania e na Ásia. Na África, no século XIX, as potências da época ocuparam o continente africano, que teve grande destaque nisso, por causa da África foi amplamente impactada pelo imperialismo. Uma vez que no auge do imperialismo, só não foi ocupada dois territórios da África, a Libéria e a Etiópia. Na Ásia e na Oceania foi do mesmo jeito, só que teve mais potências, que teve como destaque o Japão, que se posicionou como uma potência imperialista, por causa do político Mutsuhito. E quais foram as justificativas? A justificativa é, é aquela ideia, na verdade, balela, né? De que eles estavam querendo trazer a civilização para os países mais atrasados. Isso mesmo, isso mesmo. Deixa eu olhar aqui. Alice. Alice.
Alice falou em alguma aula, Érica? Mas no chat ela fala, pelo menos. Ela falou aqui. Às vezes. Alice, você fez a atividade, Alice? Ah, não? Perdão. Sim. Caio quer falar sobre a imagem. Vou compartilhar ela aqui para Caio falar. Aí. Manda bala aí, Caio. Tá ouvindo? Tô ouvindo. A imagem representa basicamente o imperialismo da Inglaterra, onde foi um dos principais países imperialistas e conquistou a maior parte do território da Terra, sendo principalmente na Ásia, Oceania e na África, conquistando diversos países e delimitando fronteiras artificiais. Ok. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem gente que tava querendo falar aqui. Deixa eu ver quem era. Felipe. Manda bala aí, Felipe. Como é? Falar o que agora? Faça o sucinto que você escreveu. Ah, pera, deixa eu achar aqui. Show? Enquanto isso, vou mandar outra pessoa, tá? Dani, eu acho que eu só fiz do imperialismo. Só falou sobre... Não pesquisou tudo, não? O que foi que você falou? Bota aí. Diz Eu aí. falei sobre o que era o imperialismo, as causas e o que as consequências. Bora, fale. Eu botei que o imperialismo é a prática de expansão política, cultural e territorial e econômica, por meio da qual a nação tem como objetivo o domínio de outras. Certo. Pode continuar. Aí, as causas. O imperialismo é o fruto do desenvolvimento do capitalismo, que nasceu com as transformações causadas na Revolução Industrial, pela Revolução Industrial, e as consequências, além dos conflitos que ocorreram entre os povos dominados e os colonizadores, a expansão imperialista do século XIX trouxe outras séries de consequências. A maioria delas trágicas para os colonizados, como empobrecimento, subdesenvolvimento e a perda de identidade cultural. Ok, tá certinho. Deixa eu ver se vai mais alguém e vou ver quem foi que eu mandei falar no chat. Todo mundo aqui, ela. Cadê? Cadê a Nicolas que eu pedi pra tu copiar? Cadê? Tá copiando, né? Fui eu o quê que eu não entendi? Ah, a Sara falou o mesmo que tu ia falar. Foi isso? Eu vou pegar só mais uma vítima. Quer que eu vá, Dani? Vá, João Lucas. Vou botar aqui, eu botei sobre o que é o imperialismo aqui. Eu falei sobre isso aí. O termo imperialismo é utilizado para referir-se às práticas da política em que uma nação buscava promover uma expansão territorial, econômica ou cultural sobre outra nação. A utilização da palavra imperialismo pode ocorrer em contextos atuais, como, por exemplo, quando quando um país resolve intervir militarmente em outro. O termo imperialismo também é muito utilizado para fazer referência ao processo de colonização da África, Ásia e Oceania, que se iniciou na segunda metade do século XIX. Esse processo também é conhecido entre os historiadores como neocolonialismo. Aí deixa eu botar aqui a justificativa, que é a justificativa agora. Aí eu botei: o imperialismo buscou se justificar por meio das teorias do darwinismo social, apontando como fardo do homem branco a tarefa de civilizar os povos bárbaros. É aquela ideia de
civilizar os povos, que não tem uma economia muito boa, o pessoal. Ok. Tem mais alguém que quer ir por disputando à vontade? Sim. Alguém mais? Sabrina? Gabriel, você consertou seu áudio, bora-se embora. Dani, eu coloquei a mesma coisa que João Lucas no o que foi o imperialismo. Ó, bora, Gabriel. Oxe, caiu meu vídeo. É, Gabriel. Tô, agora tô. Ó, eu falo o quê? Que, menino? Tô escutando mais nada aí. Tá vendo? O áudio tá muito ruim. Tenta. Mas tu tá me escutando falando normal, Tani? Tenta, Gabriel. Eu tô falando. Vai, tô ouvindo agora, vá. Pronto, eu vou tentar. Se falhar, não é culpa minha, não. Eu vou explicar a imagem, tá? Tô ouvindo, não. Bora continuando. Tem mais que Oxe, eu não sei porque tá saindo meu vídeo. Oxe. Alguém mais quer participar? Pronto, bora lá. Continuando aqui, ó. Eu parei na última aula, acho que foi na Guerra do Ópio. Acho que foi isso? Foi. Foi isso, não foi? Última aula eu parei aqui. Tá aparecendo já aí pra vocês? Ô, meu irmão, esse negócio atrapalha aqui, viu? Esse negocinho atrapalha. E aí, quem lembra o que foi que eu falei sobre a Guerra do Ópio? Quem pode participar? Bora? Bora! Se você quer, a economia da China era como? Bora lá, voltando para aqui. Eu já tinha falado para vocês, eu já falei sobre a Guerra do Ópio. Vou pedir para... Depois eu olho o chat, senão eu me desconcentro total aqui. Então, vamos lá. Eu tinha falado para vocês, eu tinha encerrado já a Guerra do Ópio, eu ia entrar na Índia, já, tá? Mas aí eu vou voltar um pouquinho. Henri, João Lucas, lembra o que foi que eu falei sobre a Guerra do Ópio? Como era o comércio com a China? Ninguém? João Lucas, Felipe, cadê esse povo? Não sei. Então, bora se embora. Eu tinha falado para vocês que a Guerra do Ópio, né? Ela foi um conflito entre a Grã-Bretanha e a China, né? Ela se distingue em 2 episódios diferentes. E eu disse para vocês que a China, por ser uma potência muito populosa, né? E detentora de matéria-prima, ela era alvo, né, de diversas potências imperialistas, principalmente a Inglaterra. A China era um excelente mercado consumidor para essa ideia do imperialismo. Uma das populações mais... um dos maiores países populosos do mundo. Então, ela era objeto de desejo das maiores potências imperialistas que viam na China a chance de ter um maior enriquecimento naquela busca por um mercado consumidor. Mas a China, ela abria os mercados para vender os seus produtos, ela exportava produtos, como eu disse a vocês, principalmente tecido e chá, mas ela fechava os portos para a importação. O que está falando aqui? Isso. Ela vendia, mas ela não permitia a importação, ou seja, basicamente, ela não comprava essas mercadorias, tá? Ela era resistente em relação a esses interesses, principalmente da Inglaterra, que foi a principal potência, a se industrializar para se transformar em um mercado consumidor, diferente da Índia, que é o nosso próximo assunto. A Índia era mais aberta, perceptível a comprar, ser um grande mercado consumidor e também uma das nações extremamente populosas. A China, não. A China fechava os seus mercados para o comércio europeu, tá? E outra coisa para falar para vocês é que... deixa eu ver aqui o chat. Depois vocês falam no chat, senão me desconcentram. Não comprava. Isso. A China comprava, vendia produtos, mas ela não vendia. Os chineses não tinham interesse de comprar os produtos europeus. Não tinha. E isso não acarretava lucro, isso dava
aí prejuízo para aquela ideia do imperialismo. Uma potência desse tamanho, uma grande quantidade populacional, seria excelente mercado consumidor, porém a China não abria para o mercado internacional. Aí foi quando, como eu disse a vocês, como se fosse um jogo baixo, né? O que aconteceu? Existe uma substância química, né, uma substância entorpecente, que promove, como é que chama? O vício, promove o vício. Aí, o que foi que aconteceu? Essa substância que era extraída da papoula, que a gente conhece muito bem, da papoula, ela causa dependência química, e foi isso que a Inglaterra fez. Ela levou de maneira ilegal para a China, né? Muitas vezes ela forçava o chinês a consumir. Por quê? Porque se ele consumisse, ele iria se viciar, e se ele iria se viciar, ele seria um comprador, ele seria parte do mercado consumidor. Então, algumas vezes, até mesmo de maneira compulsória, obrigar as pessoas a utilizar essa substância para que eles viessem a criar uma dependência para isso, e automaticamente a Inglaterra pudesse obter lucros com esse comércio. Já que de maneira legal a China não abre, então a gente vai utilizar de outros meios, e até mesmo viciando a população com isso. Aí o que acontece? Quando o governo chinês, né, toma conta do que está acontecendo, que a Inglaterra leva esse entorpecente para lá, as pessoas estão viciadas dessa substância, ela proíbe qualquer tipo de comércio com a Inglaterra. E o que acontece? No ano de 1839, a Inglaterra vai e declara guerra com a China. Na verdade, era o quê? Era um pretexto para aquela dominação inglesa que já era pretendido diante do quantitativo da população, que seria um mercado consumidor. Esse conflito, que começa em 1839, ele só termina em 1842, quando a China assina o Tratado de Nanquim. Isso é considerado tratados desiguais, porque o que aconteceu? A China teve que abrir 5 portos, ou seja, permitir que 5 portos adentrassem mercadorias inglesas. Detalhe, além de abrir o seu mercado para a Inglaterra, eles tiveram que pagar uma indenização. A gente sabe que a grande maioria dos conflitos, aquele país que perdeu, ele paga uma indenização para aquele país que venceu. Eles pagaram ainda uma indenização para a Inglaterra e entregaram a ilha de Hong Kong para o domínio inglês, e ficaria para o domínio inglês por 100 anos. Deixa eu olhar aqui quem foi que falou comigo no chat. Isso, eles viciaram os chineses, né? Inicialmente, como a China não abria o seu mercado, né, eles passaram a levar de maneira ilegal esse produto, muitas vezes até obrigar as pessoas a consumirem para virar um mercado consumidor. E aí, diante do governo chinês achar aquilo ali um absurdo, uma ofensa, aí acabou decretando guerra em 1839, quando a China diz: não permito nenhum tipo de transação com os ingleses. Os ingleses, por sua vez, vão criar aquilo ali como uma justificativa para o que ele já pretendia, que era adentrar no território chinês, e aí eles adentram o território, ocorre um conflito. Nesse conflito, a China perde, ela tem que assinar o Tratado de Nanquim, o Tratado Desigual, entrega 5 portos para entrar produtos ingleses, ou seja, um dos maiores mercados do mundo, e pagar a indenização da guerra, e ainda entregar o Hong Kong para o domínio inglês por cerca de 100 anos. Deixa eu passar um negocinho aqui para vocês. Só um minutinho aqui. Lá vai, viu? Vou mostrar esse, vou mostrar outro bem curtinho. Ai, minha gente, eu tenho problemas em relação a essa parada aqui.
A Guerra do Ópio foi um conflito armado ocorrido entre a Grã-Bretanha e a China nos anos de 1839 a 1842 e 1856 a 1860. Com o fim das guerras napoleônicas, todo o comércio marítimo se voltou para o Oriente. Porém, havia um problema. A China ainda mantinha algumas restrições em relação ao comércio com países estrangeiros. A Grã-Bretanha, que por sua vez estava passando pela segunda revolução industrial, precisava cada vez mais de matérias-primas a baixo preço e um grande mercado consumidor para realizar a venda de seus produtos. Foi neste contexto que a China e a Índia despertaram um grande interesse por parte dos britânicos, pois os dois países tinham uma grande população, o que significava um grande mercado consumidor. A Índia se mostrava aberta a qualquer negócio estrangeiro. Já a China era muito resistente à compra de produtos europeus. A China era uma grande produtora de seda, de porcelana e do chá, que era o produto que despertava maior interesse nos britânicos. Entretanto, os chineses não tinham interesse algum nos produtos europeus, o que acarretava um lucro muito pequeno aos ingleses. Apenas um produto despertava grande interesse neles, e por muitas vezes era ele que fazia com que o comércio com a China obtivesse certo lucro. Esse produto era o ópio. O ópio é uma substância entorpecente extraída da papoula e causa dependência química em seus usuários. Era transportada ilegalmente pela Inglaterra para a China, e lá muitas vezes os ingleses forçavam os chineses a consumi-lo, o que provocava dependência e assim obtinham grandes lucros e aumentava o volume do comércio. Com isso, o governo chinês proibiu toda a transação da droga e os ingleses acabam declarando guerra à China em 1839. No mesmo ano, um súdito chinês foi assassinado por marinheiros britânicos e o comissário imperial ordenou a expulsão de todos os ingleses que estavam na cidade e confiscou cerca de 20.000 caixas de ópio que foi encontrado. Em 1840, o chanceler britânico Lord Palmerston enviou uma força de 16 navios de guerra para uma determinada região chinesa, que resultou no afundamento de boa parte dos navios chineses, além do estado de sítio de Guangzhou e o bombardeamento da cidade de Nanquim. Esse conflito só terminou em 1842, com a assinatura do Tratado de Nanquim, o primeiro dos chamados Tratados Desiguais, pelo qual a China aceitou suprir a tudo que a Inglaterra queria, abrindo 5 portos ao comércio britânico, pagar uma grande indenização de guerra e entregar a ilha de Hong Kong, que ficaria sob domínio inglês por 100 anos. Em 1856, desencadeou-se o que chamamos de Segunda Guerra do Ópio. Oficiais chineses abordaram e revistaram um navio chamado Arrow, que tinha bandeira britânica. Isso desagradou muito a Inglaterra, que dessa vez se alia à França e aplica um ataque militar em 1857. O governo chinês continuou com sua política de intransigência, não respeitando de forma alguma o ato dos ingleses. E mais uma vez a China saiu derrotada. Desta vez, 11 portos chineses seriam abertos ao comércio ocidental. O governo chinês tentou resistir, mas com isso a capital Pequim foi ocupada, obrigando o governo chinês a aceitar o Tratado de Tianjin, que propunha a abertura das portas comerciais chinesas aos estrangeiros, e também diplomatas estrangeiros seriam aceitos na China, permissão de missionários cristãos e a legalização do ópio. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco. Como eu tinha dito a você, ele tinha 2 desdobramentos. Nesse momento, para a gente, interessa essa primeira aí, que é justamente quando a Inglaterra adentra no território da China nesse conflito de origem imperialista. Deixa eu continuar aqui, com vontade de tossir. A gente tem medo até de tossir agora, né, Érica? Você já fica com medo, né? Doido. Medo de tudo. Tá aparecendo para vocês aí a Índia? Tá, Ou não? sim. Deixa eu olhar aqui o chat. Sim. Sim, ó. Esse chat me deixa doida. Eu não consigo ficar olhando, não. Observa aí, por favor, alguém para me ajudar aí. Ó, Dani, fulano falou alguma coisa, porque eu tenho problemas psicológicos. Tá para vocês aí o PowerPoint ainda? Ou não? Sim, tá sim, Dani. Obrigada. Também tá. Obrigada. Agora a gente vai falar sobre a Índia. No livro de vocês é bem pequenininho.
parada lá que fala sobre a Índia, mas a gente vai aqui explanar um pouquinho mais. Menina, Falar em livro, Dani, tu vai usar o livro? Vou usar o livro. Basicamente, tudo aqui está no livro. Basicamente, inclusive, tem alguns textos que eu tiro exatamente aqui, ó. Esse texto é purinho no livro de vocês. Purinho. Agora, algumas coisas eu trouxe. Por exemplo, aquela diferença entre o colonialismo e o imperialismo. Esse aqui eu trouxe para vocês. E a Guerra do Ópio também. Mas, no geral, é todo o livro de vocês. Todo. Pode olhar o livro de vocês, que ele está presente aí. Não falem no chat! Ah, não lembrei não. É muita coisa na minha cabeça, lembrei não. Não vou mentir que eu lembrei, se ter lembrado. Tá? Bora lá. Muito antes da Inglaterra adentrar no território da Índia, a Índia já era uma área que era desejada pelas potências imperialistas, tá? Os primeiros a chegar lá, a gente sabe, remonta ao século XV, lembra disso? Eles queriam chegar aonde? Queriam chegar lá nas Índias, para encontrar aquelas especiarias que vocês estudaram isso lá no 7º ano, né? A busca por essas especiarias fazia com que diversos países se enfrentassem no mar para aportar lá nas Índias e pegar isso que na época era fundamental, que a gente chamava de especiaria. Isso fez com que diversos países enfrentassem, como Portugal, a Espanha, a Holanda, e nessas empreitadas os países ibéricos acabaram chegando na América, né? 1498 na América, e em 1500 Cabral, né, a mão do rei de Portugal, chega aqui no Brasil. Ou seja, desde aquele primeiro processo da colonização e não do imperialismo, a Índia já era objeto de desejo das potências europeias. Ok? Alguma dúvida até aqui? Então, já existia esse desejo, né? A gente lembra bem, né? Chamaram os nativos de índio porque acharam que tinham chegado nas Índias. O objetivo deles era chegar lá para pegar essas especiarias e pegar e voltar e revender para a Europa, né? Cravo, noz moscada, pimenta, cúrcuma, deixa eu me lembrar mais, louro, tudo que eles pudessem dar um novo sabor ao alimento, também preservá-lo. Então, desde o século XV, XVI, já era objeto de desejo do homem europeu. E na era moderna, já não mais no colonialismo, mas no neocolonialismo, no imperialismo, ela vai continuar sendo alvo dos europeus, principalmente da Inglaterra, devido à Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, as indústrias, principalmente as tecelagens, né, faziam tecido, passaram a exportar tecidos para a Índia, ou seja, a Índia passou a ser aquele objeto. Estavam buscando o quê? Matéria-prima e um mercado consumidor. Então, a Índia se transformou em um mercado consumidor para a Inglaterra. Essa exportação era feita por... Lembra que lá no 7º ano a gente viu sobre as companhias das Índias Orientais? Pronto, ela ressurge aqui. Era ela que fazia esse comércio, intermediava esse comércio com a Índia. Então, ocorreu uma invasão de produtos britânicos lá na Índia. Lembra que isso aconteceu aqui com o Brasil também? Lembra? Né? O Brasil tinha aquela questão do pacto colonial, no processo do colonialismo, e a gente foi abarrotado de produtos ingleses, justamente devido a esse avanço que a Inglaterra tinha na produção de mercadorias. E na Índia não foi diferente. Ocorreu, a Índia se transformou em um mercado consumidor para a Inglaterra e ocorreu uma invasão, né, uma proliferação desses produtos ingleses lá na Índia. Ou seja, a primeira parte do imperialismo estava atingido, que é de encontrar um mercado consumidor. Mas aí o que é detalhe, a Inglaterra não vai parar por aí. Além de buscar esse mercado consumidor, ela vai buscar também matéria-prima. E essa matéria-prima ela não vai comprar, ela vai querer exclusivamente nesse território explorar. Alguma dúvida até aqui? Não. Ok. A Inglaterra, que antes exportava tecido para a Grã-Bretanha, passou a ser fornecedora também de matéria-prima e importar os produtos industrializados. Então, era semelhante ao Brasil na época colonial, né? A gente vendia matéria-prima e comprava industrializado por um preço muito mais caro. Então, aquele algodão que servia para transformar, fazer a matéria-prima da tecelagem, então o indiano vendia para um preço mais baixo, até que vai ocorrer
especificamente o imperialismo dentro da Índia. A maioria das tecelagens indianas faliu. Por que faliu, Dani? Porque acontece, como é que eles iam conseguir, como que eu posso dizer, concorrência com os produtos ingleses, né? Incapaz de concorrer com os produtos ingleses, a maioria das tecelagens da Índia faliu. Isso fez com que o mercado ficasse cada vez mais dependente da economia britânica, do produto da britânica. E que detalhe, esse fato de, na Índia, as pessoas que viviam para produzir tecido ter virado à falência, aquela população que já vivia em uma situação precária gerou uma situação de verdadeira miserabilidade. Então, vamos recapitular. A Inglaterra via a Inglaterra via na Índia um mercado consumidor expressivo. Diferente da China, que fechou os seus portos, a Índia era um mercado consumidor em abundância. Mas lembra muito aquela relação do Brasil, né? Aquela relação de que a gente vendia matéria, até então, depois vai mudar. Até então, vendia matéria-prima e comprava o produto industrializado bem mais caro, que só dava lucro para a Inglaterra e para Portugal. A Índia também era assim. Vendia o algodão, que era matéria-prima, as tecelagens da Inglaterra transformavam aquele algodão em tecido e voltava a vender à Índia. Esses produtos, com melhores acabamentos, maior qualidade, fazia com que o mercado voltasse para esses produtos, até porque a Inglaterra, de toda forma, o imperialismo é uma forma de imposição, e aí as tecelagens da Índia entraram em colapso, a maioria fechou, e aí muitas famílias foram para a miséria. A importância da Índia para o Império Colonial era tanta que ela passou a ser chamada de a joia mais cara da coroa, ou seja, era um coração econômico do imperialismo inglês, tá? Então, a Índia era um enorme mercado consumidor, né? Uma enorme fornecedora de matéria-prima. Lembra o imperialismo, procurar matéria-prima e mercado consumidor. Ali, a Inglaterra conseguiu lograr todo o êxito do imperialismo, por isso que ela é considerada a joia mais cara da coroa britânica. O país, a Índia, rendeu tanto para os cofres da Inglaterra que cada vez mais a Inglaterra tecia esse desejo de ampliar cada vez mais o imperialismo naquela região. Aí o que acontece? Como a Índia não tinha motivo nenhum para comemorar, os ingleses que almejavam cada vez mais aumentar aquele prestígio imperialista na região, começou a ocorrer levantes, muitos levantes contra a dominação britânica, greve para a produção de matéria-prima para a coroa britânica. E aí, diante dessa situação, né, a população se dizia que estava sofrendo abuso, e realmente estava. O imperialismo ele promove abuso entre os dominados, né, não aguentavam mais aquela submissão em que estavam colocados pela coroa britânica, e aí vai ocorrer diversos conflitos, e não está no livro de vocês, mas eu vou falar para vocês, um dos mais conhecidos é esse aqui, ó, a Guerra dos Cipaios. Ao longo dos anos, a região foi ocupada por franceses, portugueses e ingleses, porque, como a gente falou, não tinha essa questão de respeito às fronteiras. A Índia era cobiçada pelos europeus, antes do domínio britânico, desde o século II, né, século XV, XVI. Os portugueses abriram caminho lá, né, a buscar pelas Índias. A partir do século XVIII, a Índia foi sendo ocupada por ingleses e franceses. E aí ocorreu uma das principais revoltas. Lembrando, a Índia sofreu um processo muito forte do imperialismo, né? Além de ter o seu território invadido pela potência imperialista, entregar matéria-prima, comprar o produto industrializado, ele era o retrato do imperialismo: invasão, matéria-prima abundante e mercado consumidor. Então, daquele caos social que foi imposto àquela sociedade indiana, né? Daqueles abusos, daquele autoritarismo, daquelas medidas que eram impostas à população pelos imperialistas, os ingleses, acontece a revolta dos Cipaios, aqui, ó. Que foi? A revolta dos Cipaios foi uma revolta popular, armada ocorrida na Índia entre 1857 e 1859, contra a dominação e exploração na Índia.
A palavra cipaios vem de algo parecido com isso, chiparri, alguma coisa assim, que significava soldado na língua dele, por isso que revolta dos cipaios. Então, os britânicos, o que é detalhe, além de eles terem dominado a Índia, eles obrigavam que as pessoas mais jovens, os jovens indianos, fizessem parte do exército da Companhia Britânica das Índias Ocidentais, ou seja, além de ser dominados, além de entregar matéria-prima, além de comprar o produto industrializado no mercado consumidor, eles ainda tinham que trabalhar de maneira compulsória dentro do exército, servir ao exército britânico. Pô, é muita audácia, né? Dominar e ainda exigir que as pessoas mais jovens possam participar do exército. Aí esses jovens soldados, que eles eram conhecidos como cipaios, porque cipaios parecia com algo conhecido como, que era semelhante a soldados, aí eles tiveram uma função, eles se rebelaram, e aí começa essa revolução. Qual era a função dos cipaios dentro do exército britânico? Eles tinham a função principal de garantir as atividades comerciais. Então, eles oprimiam quem? Eles oprimiam o próprio povo dele. Como ele tinha a função de garantir as atividades, a proteção das atividades, então eles estavam contribuindo para o imperialismo. Se eu tenho uma função de proteger uma atividade comercial, mas essa atividade comercial, ela oprime meu povo, ela humilha meu povo, então, de toda forma, eu estou contribuindo para a potência imperialista. Claro que eles não iam por livre e espontânea vontade, né? Eles eram obrigados a servir a Companhia das Índias Orientais. Então, na verdade, nesse seio aí, dessa ambiguidade de estou defendendo o imperialista, estou oprimindo o meu povo, estou aqui numa condição obrigada e sou, e meu território está sendo invadido, aí devido a essas péssimas condições, principalmente de trabalho, de ideologia, etc. Detalhe, eles também recebiam baixíssimos salários. A gente sabe que sempre que a remuneração é ruim, é palco de conflito. E aí, a insatisfação aumentou, e aí ocorreu essa revolta desses soldados indianos, e principalmente, detalhe, nesse conflito, nesse estopim de que já eram obrigados a servir, eles confiscavam, querendo ou não, o imperialismo na sua terra, tinham baixos salários, e aumentou. E qual foi o estopim? O estopim, você sabe que na Índia, alguns animais são tidos como sagrados, não é isso? E entre os animais sagrados, qual é? Quem sabe? Dani, acho que é a vaca. Isso, é a vaca, é tido como um animal sagrado. E aí rolou como é que chama? Rolou um boato de que os cartuchos de bala, eles estavam revestidos por uma capinha, uma película, uma graxa. Estavam sendo passados uma graxa dele que era feita de origem bovina. Aí o bicho pegou. Somos obrigados a trabalhar, a baixos salários, acabamos compactuando com uma política de imperialista no meu território, somos um povo humilhado e aí vem um agravante, né? A vaca é considerado um animal sagrado, e aí disseminou a ideia de que no cartucho passava uma película, como uma graxa, uma proteção, que era feita de carne, de material bovino. Aí começou a insatisfação, porque o boi, né, a vaca para a Índia dentro da cultura hinduísta, ela é um animal sagrado. Aí foi a cereja do bolo. E aí, dentro dessa questão, ocorreu a revolta dos cipaios, que foi duramente reprimida, mas foi muito importante. Embora duramente reprimida, ela foi importante por quê? Porque ela foi uma forma de resistência dos colonizados, dos dominados. Ok? Tem alguém que falou no chat alguma coisa aqui? Deixa eu ver. A vaca, exatamente. Embora, como a gente já falou, as causas são diversas. As causas eram a obrigatoriedade de servir, a dominação de servir a um exército estrangeiro, o fato de que eles controlavam o comércio, as atividades comerciais, então eles fiscalizavam a própria extração das suas riquezas. Outro fato, tinham baixos salários, e aí veio a cereja do bolo, quando só os cartuchos de bala aí, eles tem uma película aí que eles colocam que é com material bovino, que para a religião, para boa parte dos hinduístas, para todos os hinduístas, a vaca é tido como um animal sagrado. E aí desemboca essa revolução,
reprimida, porém importante para mostrar a insatisfação dos dominados. Isso mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Os britânicos obrigaram os jovens a participar do exército, da Companhia Britânica das Ilhas Orientais. Principais causas, diferenças, obviamente, né? Obviamente, diversos grupos distintos, diferenças religiosas em relação ao britânico também, revolta dos soldados, cipais, como eu disse a vocês, era algo relacionado, era algo parecido com, o significado era soldado, e aí dizia que os cartuchos utilizados tinham uma película, como uma graxa, de elementos bovinos. Então, embora suprimidos, como eu coloquei para vocês, apresentou um ato de importante resistência contra o domínio estrangeiro. Alguém tem alguma dúvida? Não. No livro de vocês não tem Guerra dos Cipaios, tá? Então, para casa, vocês vão pesquisar. E embora eu já expliquei, mas eu quero que vocês tenham isso registrado em caderno. Porque mesmo não estando no livro, foi dado, e se foi dado, vai ser cobrado. Colocaram aí? Botaram? Por que, Dani? Repete aí, por favor. No livro de vocês não tem a revolta dos cipais. Massa? Não tem. Mas aí o que acontece? Como eu dei esse assunto, porque ele está dentro desse contexto do imperialismo, de resistir também das dominações, aí, como não tem no livro, eu estou dando a aula e vou querer que vocês escrevam sobre a Guerra dos Cipais. Tá, entendi. Obrigada. Eu gosto assim, barulho. Mais alguém? Ok, mais alguém? Deixa eu olhar o chat aqui, tem gente falando. Gente, tem um problema seríssimo com isso. Repete, vamos lá. Vocês vão... Esse conteúdo, ele está presente no nosso assunto. Deixa eu mostrar aqui o livro para vocês, espera aí. Não, peraí, deixa eu ver onde é que está o livro de vocês aqui no meu computador. Eu fechei. Enfim, esse conteúdo está presente no assunto do imperialismo. Então, mesmo ele não estando contido especificamente no livro, aí eu falei para vocês, eu dei a aula para vocês. Mas aí você vai ter, para você ter material sobre ele para provas futuras, então vocês vão pesquisar e escrever sobre a Guerra dos Cipaios. Deixa eu botar aqui no PowerPoint para vocês verem como é que escreve. Eu nem sei onde eu botei as coisas, eu tô perdida não, tô doida. Aqui, ó. Estão vendo? Sim. Posso continuar, pessoas? Ou já dei meu tempo, amiga? Não, terminou. Eu acho que terminou. É 12h40. Ó, 5 minutos. não entendi, amiga. Faltam 5 minutos ainda de aula. É até 12h40. Até 12h40. Então passou 5 minutos. Próxima aula eu vou escolher 3 ou 4 pessoas para falar sobre a revolta do Cipaio. Ok? E vou botar mais. Vou botar para vocês falarem sobre a Guerra do Ópio também. Aquela primeira que eu dei aula, tá? Aqui vai terminar lá com o Tratado de Nanquim. Ok? Gabriel, eu não me lembrei durante a semana não, é porque eu estou trabalhando muito. Aí eu não me lembrei realmente de converter ele em PDF. Mas no final de semana eu acredito que eu tenho mais tempo de fazer isso. Certo? Aí eu disponibilizo para vocês. Lembrando que o material que está no slide é muitas vezes cópia integral do livro de vocês. Para falar sobre a Guerra do Ópio até o Tratado de Nanquim. Ok? Conta um pouquinho a gente hoje na aula, minha mãe, mas eu entendo vocês. Porque a internet cai, dia de chuva, todo mundo quer dormir, não vou mentir. Horrível. Não é não?
É, A gente na aula presencial, eles ficam mais morgados, imagina em casa. exatamente. Tem. Obrigada, Nicolas. Isso é um fofo. Nicolas, vê se tu acerta teu áudio aí. Eu sinto falta de ouvir vocês. Ô, Nicolas, e aí? Gente, olha aí com o Dani, liga aí o microfone de vocês. É porque ele disse que o computador dele não é muito novo. Aí ele disse que realmente, quando é novo, não vale a pena você consertar, né? Não, claro que não. Aí eu sinto falta de ouvir Nicolas. Ele se posicionava tanto na sala. Tchau, Dani. Tchau, minha gente. Tchau, Érica. A gente se fala. Fiquem com Deus e não esqueçam as tarefas. Chega. Bom final de semana.